Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do terceiro D. Estamos aqui novamente, tudo para trabalharmos com o nosso tema de sociologia, né? Botar o barco para andar, vamos botar o boi para correr, porque o mundo não para, e a JAF pior. E o Enem está chegando aí, eu quero que pelo menos 70% de vocês seja aprovado, né, pessoal? Então, nós vamos trabalhar hoje na área de sociologia com os movimentos sociais, né? O que é o movimento social? É justamente aquilo que a gente sempre assiste na televisão, que a gente sempre vê e tudo. Isso está muito vivo, está muito em voga, né? Que as pessoas lutando pelos seus direitos. De um modo geral, o caráter do movimento social é um grupo de pessoas que se reúnem, faz uma ação coletiva, tem os mesmos objetivos de lutar, que já está dizendo aqui, é uma luta política para construir os direitos do cidadão. Geralmente é com forma de protesto. Só tem direitos sociais porque alguém que governa, alguém que é dono das coisas, alguém que tem o poder de ter a indústria na mão, ter a política na mão, ter as leis na mão, não corresponde democraticamente e igualitariamente para com outras partes. Então as partes se reúnem, as partes formam assim um grupo de pessoas e aí vai lutar pelo seu direito, quer seja com panfleto, quer seja com greve, quer seja com protesto no meio da rua, quer seja interagindo nas redes sociais, marcando encontros, congresso, conversando com deputados, com líderes políticos para ver se chega a um acordo, né? Eles são institucionalizados, reconhecidos socialmente, né? Assim, tipo legalizado por lei, né? Esses movimentos, essas ONGs, esses agrupamentos de pessoas que lutam em prol de um objetivo, certamente eles têm lá uma organização como se funcionasse como assim, reconhecido legalmente, né? Porque, por exemplo, uma gangue é um agrupamento de pessoas que não tem um objetivo em comum, mas não é legalizado, não é institucionalizado. E às vezes tem ação coletiva que passa a protestar, que passa a fazer campo de lutas, como o MBL, Movimento Brasil Livre, e o movimento do PL, MPL, Movimento do Passe Livre, que foi justamente aquele movimento que levou as pessoas na rua, que culminou no impeachment da Dilma e, consequentemente, na eleição do Bolsonaro. Aquele pessoal vem para a rua, aquele pessoal, o movimento o Brasil Livre não chega a ser um movimento social, é um movimento que gerou uma ação coletiva naquele momento e aí recuaram. A não ser que ele se legalize, vá no cartório, crie CNPJ e continue com uma espécie de cultura de fazer aqueles protestos que o MST tem, os movimentos feministas, o movimento dos sem-teto, tudo isso está legalizado, né? Então existe uma diferença muito grande. Cuidado que as provas cobrem isso aí. Assim, um movimento social, ele é eterno, ele já vem assim, como ele funciona como se fosse uma empresa, a título de comparação, como um partido político, como um sindicato. Mas existem alguns movimentos que duram 3, 4 meses, depois que ele consegue seus objetivos ou não, ele se desmancha, que nós chamamos de movimentos transitórios. Então é formado pelos menos favorecidos, né? Quem vai realmente lutar, quem vai realmente reivindicar é justamente quem está sendo agredido, quem está sendo não beneficiado ou usurpado os seus direitos, né? Contra o grande capital, aqui tem capitão, mas não é capitão, gente, é o grande capital, e os lobistas, que é justamente aquele pessoal que ganha política para se transformar em deputados, senadores, prefeitos, para defender as suas empresas e esquecer que existe um povo, que existe um trabalhador ali. Porque o contrato social é o seguinte: existe a produção e o bolo que foi feito na produção. Esse bolo tem que ser repartido para o patrão e para os trabalhadores. Quem é que está no meio como árbitro para fazer isso aí? A política. Mas às vezes a política foge da regra. Por quê? Porque a grande maioria dos políticos são quem? Os donos das empresas. Por exemplo, nós temos 300 deputados, pessoal, que faz parte da Bíblia, da bala, que é justamente capitão, coronel, soldado, essas coisas, e do boi, que são os fazendeiros. 300 deputados aproximadamente. O que é que vai sair para a educação? Que nós temos só 10. Aí como é que o povo quer uma educação, quer formar seus filhos, se o pessoal só vota na Bíblia, só vota no boi e só vota na bala? Eles vão defender os interesses deles. E 10, apenas 10 dos 600 e tantos deputados que luta, que tem uma voz da educação. Você quer que tenha educação? Quem é que está votando em professor? Quem é que está votando em educador? Mas está lá
abala o boi e a Bíblia está lá com seus interesses. As igrejas crescendo, as igrejas sendo ajudadas, os fazendeiros, o pessoal, o governo distribuindo terra para eles, os grandes capitães, os grandes generais que se candidatam defendendo lá o emprego dos seus filhos, os seus altos salários, e a educação ficando do jeito que você vê. Agora o povo deveria se inserir, deveria refletir um pouco nesse contexto, né? Como eu já falei, nasce de uma ação coletiva, né? Um grupo de pessoas, né? Essa ação coletiva, se eu estivesse em sala de aula e começasse a discriminar, vamos supor, na sala de vocês tem os 2 homossexuais, tem um negro, tem um caolho, aí eu sou um cara assim meio que racista, meio que preconceituoso, e nas minhas falas eu sempre estou jogando ali uma piadinha, uma piegas ali contra aquelas pessoas. Vocês certamente, numa vontade comum, numa vontade coletiva, vai falar para a Bia e eu vou realmente ser chamado a atenção e ser rechaçada a minha atitude na sala de aula, uma vez que eu não estou ali para isso. Então, vontade coletiva, ação coletiva é mais ou menos isso aí. Né? Eu citei aqui como exemplo de movimentos sociais, o movimento de sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto, movimento feminista, mas existe vários, tanto a nível aqui eu lembro que eu cheguei em Cascavel, tinha um movimento SOS Mata Quiri, um movimento social para defender a Mata Quiri. Existe aqui a nível estadual e existe a nível de mundo, que nem a Anistia Internacional, que é o pessoal que luta a favor dos presos políticos, né? Nós temos o Greenpeace a nível de mundo, que luta pelo meio ambiente, nós temos os Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, que tanto ajuda, tudo isso é exemplo de movimentos sociais que a nível de mundo está lá em cima e a nível de Pinoretama está aqui embaixo. Tudo. E muita gente fica dizendo que são vagabundos, que só para estar no meio da rua fazendo baderna, tudo. Não é isso, pessoal. O movimento social, assim como os partidos políticos, assim como os sindicatos, assim como os governos, as câmaras, tudo existe, porque a política do mundo é uma queda de braço. Esses interesses que são tirados uns dos outros, os grupos vão atrás dos seus próprios interesses. Quem é homoafetivo vai lutar pelo um respeito. Quem é evangélico vai lutar por ter direito a professar a sua Bíblia, o seu Cristo. Quem é negro vai também fazer os protestos nos Estados Unidos. Não aconteceu, foi muito agora. A polícia vive matando negro, o pessoal vive na rua protestando. É isso, a história da humanidade já se coloca dessa forma. Que isso é antigo. Nós tivemos aqui, na época da escravidão, o movimento das lavadeiras de Abaeté. Um horror de negras que conseguia ser alforriadas, passava a lavar roupa no meio da rua para juntar dinheiro para comprar a liberdade dos seus que estavam dentro dessas alas. O movimento das lavadeiras de roupa de Abaeté. E aqui, me parece que foi no sertão da Bahia, não sei, não me lembro bem, mas foi aqui no Nordeste, foi a revolta dos quebra-quilos. O pessoal foram quebrar os quilos, que esses quilos, que antigamente, não sei se vocês viram aquelas balanças que tinha 2 pratos, aí tinha o quilo, que era um pezinho de ferro, tinha o meio quilo e tudo. Só que o governo fraudava, né? Cobrava uns impostos muito altos sobre esses quilos, e esses quilos que o governo impunha para uma unidade de medida era altamente fraudulento. Então o pessoal chegava nas mercearias quebrando as balanças, quebrando os quilos, porque era justamente nas feiras que tinha uma espécie de exploração muito grande com a questão da paga dos impostos. Então você já vem muito de longe, né? Tem uma influência filosófica do marxismo, né? O Karl Marx, ele é o ideólogo, ele é o filósofo que sempre vai proclamar, sempre vai dizer que é o trabalhador, que é o menor, que tem o direito, que sempre tem que lutar pelos seus direitos, que sempre o patrão está oprimindo. Não dizendo que todo patrão é bandido, não, todo fazendeiro é bandido, todo empresário é bandido, não. Nós precisamos dos dois, nós precisamos de um cara que tenha um mercantil, uma cooperativa, um engenho para dar emprego para a população, e nós precisamos que a população trabalhe. Porém, essas relações entre si têm que ser harmônicas. Ninguém está dizendo que sempre o trabalhador é o coitadinho, sempre vai ter razão, e que o patrão é sempre o bicho-papão dele, o lobisomem, o monstro, o dragão. Não. A proposta dos movimentos sociais é que as coisas se tornem mais igualitárias, né? Conforme está aqui o pensamento do Marx, que é a relação de produção, né, entre o patrão e o trabalhador, as relações exploradoras. Tem a luta de classe para que os trabalhadores lutem em prol dos seus objetivos. E as causas mais comuns dos movimentos sociais é o combate à pobreza e combate à exclusão social. Essa exclusão social a gente poderia dizer que vem a questão de discriminação da mulher, discriminação dos deficientes, discriminação dos negros, dos índios, perpassa muito por aí, por essa questão racial, principalmente pela questão dos negros, do racismo aqui nesse país, não só em relação aos negros, mas assim, em relação aos pobres, né?
Então as características dos movimentos sociais, ele tem um cunho ideológico, tem uma ideologia, geralmente ideologia de partido de esquerda, que sempre vai proteger as populações, que sempre vai proteger os minoritários, né? Tem um sistema de rede, porque os movimentos sociais, eles são antenados. O que está acontecendo aqui é passado por os movimentos sociais que estão na Polônia, que está na Inglaterra, nos Estados Unidos. Todo mundo está assim antenado com um sistema de rede, conforme está dizendo aí, né? Forma uma identidade cultural, você se identifica, né? Se você defende a bandeira dos homossexuais, mesmo você não sendo homossexual, mas você se identifica, acha uma causa justa e tudo. Se você está inserido no movimento assim, de combate ao racismo, você se identifica com aquilo ali, você combate aquilo ali, você lança livro sobre aquilo ali, vai nas redes sociais, tem a oportunidade de falar na missa ou no culto, fala, se filia um partido político que defende a mesma bandeira, enfim, aquilo ali se transforma no seu comportamento social, na sua gerência de como você se comporta na sociedade, né? É um movimento que tem tanta organização, né? Tem o chefe, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, tem a conversa da organização ali documental, né? E é legalizado, né? Por que é legalizado? Porque, por exemplo, o MST, se ele cometer um excesso, a justiça pode chegar junto aos seus líderes e trazer o rigor da lei. Porque os movimentos sociais, eles têm os seus protestos, mas tem só até aqui. Por exemplo, o sindicato dos bancários é filiado vamos supor, a um movimento social em defesa dos bancos. Aí os salários estão achatados, eles estão numa greve. Aí naquele movimento assim, de muita, digamos assim, de muita raiva, de muito descontrole emocional, o pessoal estão lá protestando e dando palavra de ordem no centro da cidade e tudo. Se não tivesse a polícia que tocasse fogo nos bancos, depois eles iam trabalhar onde? E se ele vai fazer essa quebradeira nos bancos, eles vão ter que ser culpados judicialmente, porque estão ali para protestar os seus direitos, não para fazer a destruição do patrimônio. Por isso que exige uma certa legislação, com estatuto, com tudo isso. Não é uma coisa solta, não é uma coisa aleatória, tá ok? Promove uma ação coletiva, um pensamento coletivo, um pensamento de grupo, em prol de uma causa, né? São históricos, conforme eu já citei, as lavadeiras negras de Abaeté e a revolta dos quebra-quilos. Mas aqui você tem várias revoltas na história do Brasil. A cabanagem, a farroupilha, a sabinada, nós temos a revolta dos malês, assim, a nível de negro, a questão da resistência do quilombo dos Palmares. Tudo isso são movimentos sociais citados na história do Brasil, que já vem assim, mas também na história americana, aquele grande pastor evangélico que combatia ao racismo, que era o Martin Luther King, né? E nós tivemos o Mandela como movimento social que até chegou a ser presidente da África do Sul, combatendo também o racismo, né? Então são históricos em cada parte do mundo, que se fala de democracia, que se fala de direito, as pessoas estão lutando e brigando por elas, né? E eles têm, assim, o movimento social tem o intuito de fazer uma transformação da sociedade. O pessoal do MST, o pessoal do movimento feminista, que combate o racismo e tudo, certamente eles querem que sempre tenha, em absoluto, um presidente da esquerda que ora represente. Por isso que está essa polêmica danada. Nós colocamos um presidente de direita, de ultradireita, e certamente vai haver conflito, porque a direita, ela é do patrão. Ela é a política do patrão, a política de quem manda, a política de quem tem dinheiro. Então as minorias vão estar sempre brigando, seja os índios, seja os negros, seja o movimento sem terra, por conta dessa queda de braço que está acontecendo hoje na história do Brasil. Se na próxima eleição tiver um presidente de cunho de esquerda, aí esse pessoal das minorias vai ser mais favorecido e esse pessoal da ultradireita certamente não vai ter as vantagens que ora está tendo agora. E assim é a história, assim é essa queda de braço, assim é essa gangorra, sobe e desce, que caminha todas as partes, não é aqui só no Brasil. Por exemplo, nós temos um presidente altamente endurecido nos Estados Unidos, que também pensa, ele é também de ultradireita, ele é um dos homens mais ricos, está entre os 10 homens mais ricos do mundo. Ele está lá para defender toda a política do patrão, toda a política do empresário. Por isso que aqui embaixo o pessoal protesta, o pessoal luta contra, assim, tentando derrubar, tentando, não se derruba com armas, porque isso aí se transforma em guerra e derramamento de sangue, que está acontecendo na Síria, mas se derruba com o voto, que parece que
talvez o candidato opositor a ele ganhe essas eleições que pensa justamente diferente dele. E assim eu vou repetir, caminha a história nessa gangorra, sobe e desce, sobe e desce. E assim é a história dos movimentos sociais. Eu espero que eu tenha sido bem claro. Se cuidem, espero nos encontrar em breve. Boa tarde, tudo bom.